Namastê. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que eu vou te encontrar. Faz tempo que eu não faço vídeo, né? Mas é que foi férias, né? Aí a gente ficou um tempinho, mas agora vamos voltar, né? E hoje eu quero falar de um assunto assim muito relevante, pelo menos para mim e para vocês também, né? Quem assiste meu canal, que é a respeito do fogo sagrado. Que a gente vive falando, né? Que eu leio para vocês dos Ascensionados e Livres. E a gente estava falando, eu sou uma chama e sou infinita luz radiante, né? Sempre é a chama, é o fogo. E hoje eu queria explanar um pouquinho isso mais. Vou ler aqui no livro que eles falam didaticamente, né? Depois eu vou falar assim, mais para você, no dia a dia, na sua vida, né? De o que é esse fogo sagrado, né? O que é isso, né? Depois da minha singela opinião, né? Então eu vou começar a ler aqui, ó. Ó, fala assim: o fogo sagrado do universo, a substância da luz universal, luz eletrônica, energia divina. São denominações para o Espírito Divino, do qual é constituído tudo o que existe. Elevados seres divinos dirigem e manejam estas forças universais. Sempre novos mundos são criados desta luz divina. Outros se apagam e da substância desagregada, após longo período de tempo, são criados novos mundos. O Espírito Divino se densifica, suas elevadas vibrações são diminuídas até a sólida matéria física. Isso vocês sabem, né? Porque nos patamares superiores, para eles chegarem até aqui, eles têm que se densificar, né? Até chegar aqui, que nós estamos num planeta de muita densidade, né? Então, isso que acontece. Continuando. Essas puras forças são invisíveis aos olhos físicos, assim como a eletricidade que só conhecemos pelos seus efeitos. Tudo no universo, com suas infinitas expressões, são fenômenos das diversas vibrações da substância primordial ou espírito divino. Isto, de forma sintética, constitui o processo da criação. A luz cósmica primeva é convertida pelos imensos sóis, que atuam como estações transformadoras, da mesma forma como a nossa luz solar, atravessando um prisma, se reflete em 7 cores do arco-íris, a luz cósmica, na sua descida dos grandes sóis dos centros das nebulosas, em espiral até os sóis, com seus planetas, subdivide-se em 7 raios principais, né? Os 7 raios nutrem toda a vida em suas puras forças divinas e propriedades. Mas aqui eu não vou falar de 7 raios, não. Eu quero falar dessa luz, né, que está dentro de nós, né? Essa frequência que todo mundo tem, essa frequência que quanto a gente mais estuda, mais você se aprimora em querer saber, aí você começa a saber que você tem que estudar mais, você se inteirar mais disso aí, né? Então eu quero falar aqui hoje, nas minhas singelas palavras, né, da nossa querida e amada chama trina, né? É uma câmara sagrada que nós temos dentro de nós, né? Uns chamam de centelha divina, outros chamam de Sagrado Coração de Jesus, né? Cada um tem um nome, tem vários nomes que a pessoa dá para uma chama que tem dentro do seu coração, né? Dizem que até um médico uma vez já tirou uma foto disso aí, né? Já vi falar isso também, né? Então, essa nossa chama trina, que é o nosso átomo permanente, que é o nosso chips, que em várias encarnações a gente vai com ele, né? Tudo que eu aprendi aqui nessa encarnação, quando eu vou embora, eu deixo meu corpo físico aqui, né? A gente leva esses chips, né, com a gente. E isso é maravilhoso, né? Então, para você evoluir, né, você tem que, vamos dizer assim, acender essa chama, né? Você tem que começar a vibrar dentro desses aspectos
que para mim é assim, vou falar o que eu acho, tá? O que eu penso, o que eu já vivi, né? Porque a gente só pode falar aquilo que a gente pensa, né? Aquilo que a gente sente, né? Então, por exemplo, né, eu quando estava na igreja católica era o Sagrado Coração de Jesus, né? Eu ia lá, sentava, ficava lá, ajoelhadinha, né? Imaginando aquele Deus que estava lá no Santíssimo dentro de mim. Eu já pensava assim, né? Eu falei, não, ele está aqui dentro de mim, eu tenho que sentir. Que hoje eu chamo, numa bela de uma meditação, na minha santificação, vamos dizer, quando você fica ver, sabe, essas energias todas dentro do seu coração, que você fica em meditação, quietinho, seu corpo começa a vibrar, você começa a se elevar, é muito gostoso, né? Para quem já medita já sabe o que eu estou falando. Agora, quem não medita aí é mais difícil de entender o que eu estou falando, né? Então, eu vou falar para vocês, por exemplo, né? Isso eu vou falar para quem não medita, quem não conhece a chamatrina ainda, né? Nós temos a cor, que nem eu falou no que o livro falou, né? Nós temos os 7 raios solares e tem 5 raios cósmicos, né? Os 7 raios são do planeta Terra, que é o arco-íris, né? Que a gente vê quando tá lá, né? Depois da chuva aparece aquele arco-íris lindo. Para mim, eu vejo os 7 raios ali, né? E são forças maravilhosas da natureza, né? E dos mestres ascensionados, né? Que trazem pra gente. Eu primeiro conheci esse fogo sagrado com os 7 raios. Depois, trabalhei muito com eles durante muito tempo, né? Aí depois eu passei a conhecer com a minha amiga Clementina, né? Que já tá lá no outro plano. Conheci os 5 raios, né? Que não são daqui da Terra, que eles vêm de fora, que são os 5 raios cósmicos, que são raios metálicos. A cor deles tem a cor deles, mas ele é um pouco diferente, né? Então, a gente, à medida que a gente vai progredindo, né, a gente vai tendo uma melhor frequência para a gente aprender mais coisa, né? É que eu falei para vocês, quanto mais você vai estudando, quanto mais, porque não adianta você ter essas coisas nos livros, não adianta, você tem que ter isso na sua experiência, você falar daquilo que você viveu, aquilo que você vive. Então, isso é muito importante, porque tem muita gente que às vezes estuda muita coisa e fica tudo só na leitura, não põe na prática. A gente tem sempre que pôr na prática. O melhor de tudo é a prática dos ensinamentos, né? Isso é a melhor coisa. Então, essa nossa chamatrina, nós temos ela igual dos 7 raios, ela tem um lugarzinho onde ela é rosa, que é do puro amor divino, né? O amor divino, aquela coisa maravilhosa que faz com que nós estamos vivos aqui na Terra, né? Depois nós temos a cor dourada da iluminação e da sabedoria. Depois nós temos a chama azul, que é do poder, da fé e da proteção. Só que ela está dentro de nós e poucas pessoas conhecem isso, né? Então, você às vezes conhece que existe o Sagrado Coração de Jesus. Vou falar pelo que eu vivi, né? Você sabe que existe o Sagrado Coração de Jesus, que Jesus é bom, que ele ajuda a gente. Claro que isso aí tem uma ligação, porque a hora que você tem fé que Jesus está te ajudando, né? Então você está conectado com ele, né? Isso na mecânica quântica já explica isso, né? Que quando você pensa numa coisa, você conecta com isso, você está conectado com isso aí para sempre, né? Não tem meio de cortar, né? Que ao mesmo tempo que você pode estar longe daquela pessoa, e se você pensar nela, ela vai receber lá o que você pensou, né? Hoje em dia ninguém antigamente sabia disso, hoje todo mundo já sabe, né? Então, o que acontece? Essa chama em nós, ela é bem pequenininha, 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 né? Só dá o dom, quando você nasce, o dom da vida, né? Que você respira, dá aquele chorinho, você começa a respirar, isso, quem dá isso pra gente é o Espírito Santo, né? O alento do Espírito Santo, que a gente nasce com o dom da vida.
Então aí essa chama dentro de nós é pequenininha. Então é aquilo que as pessoas falam, você tem que melhorar seu interior, essa chave só se abre por dentro, não adianta você fazer um montão de coisa e você não se melhorar por dentro, porque essa chama, ela vai se abrindo à medida que você vai trabalhando mais o dentro do amor dentro de você, né? Que isso tudo vai nos levando a um patamar de melhor qualidade de vida. Eu acredito hoje nisso, sabe? Que tudo o que Jesus falou, que a gente aprendeu, não é que ele obriga a gente a fazer isso, é porque se você seguir o que ele fala, você vai ser mais feliz, você vai ter mais saúde, você vai andar sempre no caminho do meio, igual o caminho do Buda, né? Então, essa chama, à medida que a gente vai trabalhando no nosso autoconhecimento, a gente vai se expandindo, né? Você começa a olhar para você, né? Primeiro você tem que acolher e saber quem você é. Como é que você está aqui no planeta? Isso é muito importante, né? Porque a gente tem que acolher em primeiro passo, acolher as nossas sombras, né? Porque você sabendo quem você é, no que você está errando, para você se modificar, é o primeiro passo que você dá em direção à luz, né? Não adianta você chamar todas as luzes, chamar essas luzes, falar isso, aquilo, e você pega as coisas que você tem que modificar e você não modifica. Você fica com aquilo dentro de você ainda. O que adianta? Você tá falando só da boca para fora. Tem que ter uma mudança interna. Eu tenho que ter uma mudança interna, entende? Essa mudança interna é maravilhoso, porque é aquilo que eles falam, né? Vigiai e orai, né? Então, quando você já começa nesse ponto do autoconhecimento, você vai olhando. Quando você começa a ficar muito triste, ai meu Deus, né? Tá acontecendo aquilo lá. Aí você muda a sua frequência, né? Você sai da tristeza e vai para a alegria. Como? Como? Né? Eu gosto de pôr uma música e dançar, né? Aí, às vezes as coisas ficam martelando na sua cabeça, aquilo vai te deixando você ficando chateada com aquilo. Coloca uma cor, eu gosto de colocar a cor violeta. Vê aquele negócio na minha cabeça, cor violeta. Vê outra coisa na minha cabeça, reza um Pai Nosso, né? Então são maneiras da gente começar a mudar a nossa frequência. Então, esse fogo sagrado, né, que todos nós temos, ele é muito importante a gente ter esse conhecimento, que é uma caixinha maravilhosa de surpresas que você tem na sua vida, que à medida que você vai se tornando uma pessoa melhor, né, uma pessoa do bem, uma pessoa, né, que quer o bem dos outros. Em primeiro lugar, o seu bem, né? Porque você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tem amor por si mesmo, você não pode dar amor para os outros, né? Então, é uma sequência de aprendizados, né? Que isso você vai só tendo à medida que você vai vivendo isso. Não adianta você querer viver isso sem você se conhecer. Então, quando você começa a se olhar por dentro, se percebendo você vai perceber que você tem muita sombra. Então, o que você vai falar? Não, não tenho sombra nenhuma. Eu sou luz, eu sou rosa, azul, eu sou não sei mais o quê. Não adianta. Você tem que ir lá enfrentar os seus fantasmas, vamos dizer assim, né? Aquilo que você tem raiva, aquilo que você briga, aquilo. Sabe? Todo mundo tem. Quem falar que não tem é mentira, porque tem. Todo mundo tem alguma coisa que perturba, que ele tem que, aquilo lá, ele tem que arrumar isso dentro dele, da pessoa, né? Tem que perdoar, né? Tem que amar o outro, tem que andar no caminho do bem, né? Ser honesto, né? Ser sincero, sabe? Todas as coisas, os 10 mandamentos, vamos dizer assim, né? Que todo mundo precisa. Para que esse fogo sagrado que está dentro de você, ele possa se ampliar. Quando ele começa a se ampliar mais, né? Eu sinto comigo foi assim, né? Eu falo com as coisas que eu vivi, né? À medida que você vai se entrando mais com meditação, né, com relaxamento, né, você vai sentindo que aquilo vai se ampliando, aí você vai sentindo o seu campo, né, vamos dizer assim, a sua aura, né,
Você vai sentindo essa energia que com o passar do tempo elas vão vibrando dentro de você, né? Que no começo você acha isso, ai meu Deus, o que é isso, né? Mas são as coisas que vão acontecendo dentro da gente, né? E que a gente tem que perceber isso. Por quê? Porque a gente está no momento do planeta muito importante mesmo. E nesse momento que nós estamos, né, a gente é o que eles falam, né, que as explosões solares que estão acontecendo vai aumentar a vibração do planeta. Então, ele vai aumentar tudo. Se a pessoa está numa vibração boa, ela vai se tornar uma pessoa melhor. Se ela está numa vibração negativa, ruim, né, ela vai se tornar uma pessoa pior. Aquilo vai fazer até ela ficar doente, né? Então, a gente tem que se preparar para isso, sabe? Do vigiai, orai, se conectar com o seu coração, se conectar com o seu ser, né? Porque nós não somos só isso aqui que a gente está vendo. A gente não é isso. Muita gente já sabe disso, né? Nós somos conectados com o nosso ser superior, né? E à medida que a gente vai se conectando cada vez mais com eles, né, novas energias vão acontecendo dentro da gente. A gente vai ficando mais jovem, mais saudável, mais feliz, mais de bem com a vida, né? Por isso que fala que, não todo mundo, né, mas todo mundo que chega depois dos 60, consegue passar dos 60 anos, 65 anos, acha que a vida é uma maravilha, porque ela está evoluindo, né? Quem não evoluiu, né, não aproveita muita coisa boa da vida depois dos 60, né? Tem muita mulherada aí, todo mundo vai, né, numa vibração diferente, vamos falar assim, né? Por quê? Porque ela conseguiu superar suas coisas, ela conseguiu superar, senão já tinha morrido, né? Quem não supera suas coisas morre. Também não é bem assim, porque às vezes as pessoas têm no planeta uma entrada, né? Ela tem vamos dizer assim, uma entrada no planeta e um bilhete de saída, né? Mas eu acho que também, eu acredito, né? Isso eu também acredito, né? Que você faz com que essas coisas aconteçam da melhor forma possível ou não. Depende das suas escolhas, né? Porque às vezes você começa a beber demais, você fazer coisas, comer errado, você vai embora logo do planeta, né? Agora, se você consegue ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais serena, né? Aí você vai ter uma melhor qualidade de vida, não é verdade? Então, eu queria passar para você hoje essa história do fogo sagrado, né? Que tanta gente fala. Às vezes as pessoas vão assim para certos lugares onde tem fogueira, tudo, né? E as pessoas falam muito no fogo sagrado. E é muito importante isso, né? Porque o fogo realmente é que nos dá vida, né? Então, eu estou fazendo uma proposta aqui de você acender o seu fogo do seu coração. Acender essa chama do puro amor divino, a chama da iluminação e sabedoria e a chama do poder, da fé e da proteção divina que você tem dentro de você. E quando você une que você está dentro do amor divino e você está dentro do poder, da fé e da proteção, vira de volta de você uma grande luz violeta que transmuta todas as coisas negativas, todas as coisas ruins que você tem, todas as coisas que perturbam a sua vida, as doenças, né? Então, essa chama sempre ela vem para o nosso bem, para a nossa estabilidade, que tudo isso é coisa do Pai, né? Jesus viveu tudo isso aqui e mostrou pra gente que a gente ia fazer coisas maiores do que ele fez, né? Então agora eu vou ler aqui para vocês uma coisa isso aqui é um estudo que eu fiz de 2009, olha só, né? É do bem-amado mestre Sri Aurobindo. Esse é um mestre lá da Índia, né? Que eu gosto muito deles, né? Então,
o título do que ele falou aqui é assim, ó, vibração do fogo, coração do amor. Então ele fala assim, o fogo não é um fogo que queima, mas não deixa de ser uma lâmpada de calor que dá vida e em movimento. Integração desta etapa, né? Quando você começa a receber, aumentar esse fogo dentro de você, né? Que ele se expande sutilmente, tudo é sutil, né? Ele vai se expandindo sutilmente, né? Então é onde a incorporação do seu corpo denso, né? E dos seus corpos sutis, com essa energia que hoje em dia nós temos do grande sol central, do sol que tem essas explosões solares, e no sol que existe no centro da Terra, né? Existe um sol no centro da Terra que nos aquece também, né? Então, para a gente viver isso aí realmente, exige maior segurança interior e maior vigilância. Então, isso aqui, maior segurança interior, é aquela coisa assim, que você faz as coisas, você tem que ter segurança, tem que ter poder, vamos dizer assim, que você está no quarto chakra, né, que é o plexo solar, da força, do poder. Mas isso aí, quando você vai lentamente, isso aí você vai subindo os chakras, né? Você vai conseguindo isso. Continuando. O fogo do amor vai prepará-lo para dentro, né? Da densidade para dentro daquilo onde você tem que chegar. Capacidade para quase espontaneamente colocá-lo na vibração da unidade, né? Porque essa vibração da unidade já é uma etapa maior. Todos nós somos um, né? Quando você está muito no ego, é difícil você conseguir entender isso, entende? Continuando, a radiação de luz no interior da Terra, aquilo que eu já falei, né? O processo de transmutação, extrema importância, ajuda a preparar vibracionalmente a consciência para uma nova dimensão. Então, o Sol de igual pressão na Terra, que a gente lá nesse nosso canal aqui já falei sobre ele, né? O Sol de igual pressão que está no centro da Terra. E o Sol que está acima de nós, né? Que é o Sol, né? Das explosões solares que a gente está vendo aí, que fala diretamente, né? E também tem a ver com as ressonâncias de Schumann, né? Transformação celular nesse processo. O fogo do amor. Então, quando a gente começa a receber esse fogo do amor, como nós temos, como eu falei para vocês, nós temos seres à nossa volta que nos ajudam muito, né? Então, nós trazemos a força da radiação dos seres que já conquistaram isso aqui no planeta. É aquela coisa que os ascensionados livres falam. À medida que eu sou elevada, todos são elevados comigo. Se você está conectada com Jesus, você está conectado com os mestres ascensos, então naturalmente você pode, dependendo dos seus atos, como você vê, você entrar na conexão deles, você estar junto e ao mesmo tempo você entrar dentro do campo dele e receber o que você quer, né? Então fala assim, ó, o fogo do amor, toda a radiação da hierarquia, né? Foram conduzidas de maneiras diferentes nos seres humanos, que é isso que eu falei. Cada um vai receber de acordo com aquilo que possa receber, né? Desse conhecimento, dessa energia. E agora se reunirá dentro do seu templo interior para despertar em cada um a chama do amor. Então, todo esse nosso conhecimento que a gente tem, essa frequência, né, que nós estamos aprendendo, quando você está aprendendo essas frequências, você vai se elevando, você nem percebe. Mas um dia você começa a sentir, porque você se torna uma pessoa diferente, né? Você vai entrando, mas isso aí cada um é diferente do outro, cada um nada é igual. O que é para mim não é para você, o que é para você não é para mim, então é bem individual. Continuando, dentro da chama do amor há uma transmutação alquímica de suas células e componente físico, geral e sutil, que é a alquimia interior. Para a gente entrar, nós seres humanos, trabalhadores da luz, estamos trabalhando para que
essa nova dimensão possa estar aqui conosco, né? Essa alquimia interior levará a experiência cada vez mais sustentável à condição da presença e da existência mesmo dentro dessa densidade. Que é uma densidade, né? A gente fala vibração, mas diz que a gente vai subir a nossa luz interior, vamos dizer, né? Por isso que a gente precisa conectar com essa luz dentro de nós. Na verdade, vamos ter uma criação vibratória do fogo. Então, como é que você faz com que essa energia ela comece a ficar mais forte dentro de você, que é o vigiar e orar? Então, o que que é? As coisas que você faz. Vamos ver, um almoço que você vai fazer para alguém ou para você mesmo, é com amor que você está fazendo? Você vai fazer tudo com carinho, com amor, colocando naquilo que você está fazendo toda a sua potencialidade da melhor forma possível, né? Se não for fazer assim, não faça. Ah, não quero fazer, pronto. Depois, suas palavras, o que você está falando, o que você está jogando no éter. O que você está falando, ele vai rodar o planeta todinho e vai voltar para você, né? E duplicado, porque ele pega uma energia aqui, outra energia ali, né? Depois volta para você, né? Depois, então, cuidado com as suas palavras que você fala. Elas têm poder, muito mais agora que a vibração está muito alta, né? Seu comportamento. E esse comportamento que eu digo, né, só com relação aos outros, com relação a você mesma. Você está se magoando? Você está se permitindo você ficar triste, em depressão, né? E o seu comportamento de amor com relação aos outros também. Isso é muito importante, né? Suas ações, né? Quais são suas ações? O que você está fazendo? Isso tudo, gente, é autoconhecimento para você poder evoluir. Depois, aqui ele coloca assim, ó. Colocar longe, para a gente deixar bem longe, o ego, a personalidade, o que está fora da ética e honestidade. Isso, se você quer evoluir, deixa isso bem longe, né? O que você tem que trazer para perto de você? Unidade. Eu sou una com toda a vida. Paz que você será capaz de estabelecer. O que é a paz? Vamos dizer assim, o que é a paz? É uma consciência plena, né? De ter feito a coisa certa, né? Se você não fez, você vai pedir desculpa, né? Fazer o ponopono, se a pessoa já partiu, conversar com a outra pessoa, né? Para você ter essa paz dentro de você. Tem muita gente que não tem paz porque tem muita dívida, porque gasta mais do que tem. Não podemos, a gente tem que viver a nossa realidade com profundidade para a gente não sair da nossa paz, né? Depois tem em seus relacionamentos, né? Então, esses relacionamentos em todo sentido, relacionamento com a sua família, no seu trabalho, com o seu companheiro, com a sua companheira, isso é muito importante. Paz em seu interior, né? Que a gente já falou. Promover criação sustentável e definitiva do fogo do amor, né? Então, essa paz, ela sempre vem de dentro, gente. Se vai fazer alguma coisa na sua vida que tira a sua paz, não faça. Melhor você ficar quieta. Vai tirar sua paz? Não faça. Procure ser feliz. E quando a gente está em paz, a gente é feliz. O fogo do amor é um conjunto de irradiações específicas e extremamente rápidas, né? Antes não estavam presentes na superfície da Terra, né? Por quê? Essas energias que estão chegando agora, peraí, deixa eu beber um pouco de água aqui, elas não estavam presentes aqui. Que é a tal da nova era que o povo fala, né? Então, a gente foi vivendo todos, desde a época, nos filmes que a gente vê, na época da pedra, né? Nos séculos que foram se passando, nós chegamos nesse momento atual, que é um momento muito importante para todo o planeta, né? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês, a respeito do fogo sagrado que é dentro de você, né? À medida que você desperta esse, né? Conhecer os 7 raios também é maravilhoso, né? Se você gostou,
você dá um seu like aí. Se você não gostou, não tem problema. Pode dar o dislike, né? Olha, namastê. Amor e luz, verdade cura todos. Que a luz de Deus, que nunca falha, esteja sempre em seus corações. Namastê.